Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui e agora juntos vamos meditar mais um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que todo mundo gosta, né? Promoção. Promoção é quando um produto que estava num preço agora diminui, está em oferta e a gente gosta de uma promoção, não é verdade? Mas promoção também me remete a você mudar de cargo, você ser elevado para uma categoria superior. Eu fiz carreira acadêmica e durante a minha carreira acadêmica eu fiz vários concursos, né? Concurso para doutor, para livre docente, para professor adjunto, para professor titular, e cada uma dessas desses concursos que eu prestava, eu tinha 5 examinadores, eu tinha que desenvolver uma tese, eles analisavam meu currículo, meu histórico escolar, meu memorial, e daí eu prestava esse concurso e com a graça de Deus eu era promovida, não só de cargo, né, de um título maior, mas também um salário maior. E eu gostava disso, né? Quem é que não? E hoje eu gostaria de falar com você sobre um outro tipo de promoção, muito melhor do que todos esses, né? Que nós mencionamos. E para isso nós vamos estudar a história de uma mulher, a história está lá relatada no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Lá diz assim, que grande multidão seguia Jesus e comprimia Jesus. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa história é muito interessante e traz muitas lições para nós. Era uma mulher que durante 12 anos estava passando por um mal muito sério. Ela tinha uma hemorragia e isso deixava essa mulher isolada do povo. Isolada porque era considerada uma doença maldita, né? Ela tinha uma hemorragia e sangrava e não podia chegar perto dos outros, nem tocar nos outros. E aqui fala que ela ficou sabendo de Jesus e ela foi procurar Jesus. Ela foi procurar Jesus e ela enfrentou uma multidão de barreiras, né? Ela devia estar anêmica, exausta, porque é uma cirurgia que deixa a pessoa debilitada. E ela podia então ter ficado no sofá da casa dela, né, toda cheia de mimimi, ouvida, miséria, mas ela fica sabendo de Jesus. Ela já tinha gasto tanto dinheiro em busca de médicos, e a Bíblia fala que ela só piorava, mas ela enfrenta, e ela me ensina, ela ensina a mim e a você, que nós não podemos desanimar. Às vezes a gente está passando por lutas e parece que já tentou de tudo e a resposta não veio. Mas a gente tem que perseverar na fé, com coragem, sonhar com mudanças. Às vezes a gente já foi atrás de tantos recursos e nada deu certo, nada conseguiu, como essa mulher, voltava com as mãos abanando. Mas ela foi até Jesus. Só Deus é o Deus do impossível que pode mudar a nossa história.
Nós não podemos deixar de crer, não podemos nos intimidar pelas barreiras. Nós temos que ir até Jesus, perseverar, nos aproximarmos diante dele, crendo que ele pode todas as coisas e ele se importa conosco. Aqui tem uma passagem muito interessante, porque toda a multidão estava ali comprimindo Jesus, esbarrando nele. Mas olha só a diferença. A multidão esbarrava em Jesus. Qual é a diferença entre essa multidão que esbarrava em Jesus e essa mulher que tocou em Jesus e Jesus percebeu? Qual a diferença? A multidão estava ali por curiosidade, observando o que estava acontecendo. Não tinha foco, né? Então, não desfrutava da cura, da transformação. Quantos hoje buscam ou se aproximam de Jesus, de Deus, às vezes com indiferença, sem se conectar com Ele, sem se relacionar com Jesus? Quem tem sido Jesus para mim e para você? Como que nós temos buscado? Nós temos buscado Jesus com envolvimento, com coração, com realmente em espírito, em verdade. Se nós fizermos isso, nós estaremos passando por mudanças, por curas, por transformação, como aquela mulher. Mas se nós estamos procurando Jesus só esbarrando nele, sem convicção, sem fé, e conhecendo Jesus só de ouvir falar, porque o outro experimentou, a gente nunca vai ser transformado. E aqui nós temos que no versículo 28, aquela mulher, ela ia com foco, com visão, e ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela tinha visão da sua cura, ela se viu tocando e sendo curada. E de Deus, de Jesus, emanou poder e transformação. Só Ele pode trazer a transformação. E Jesus então pergunta: quem me tocou? Esse é o nosso Deus, né? O Deus que se importa. Ele parou tudo, parou, né? E falou: quem me tocou? E os discípulos: todo mundo está te tocando. Não, todo mundo estava esbarrando em Jesus, sem foco, sem visão, sem fé. Mas aquela mulher, ela tocou de um modo especial. E ele quer que ela se manifeste. Ele sabia quem era, mas ele queria que ela se manifestasse, saísse do medo, que ela abrisse o seu coração publicamente. E assim que ele quer de mim e de você. Nós precisamos confessar a Jesus, confessar o que ele tem feito na nossa vida. E aquela mulher também precisava fazer isso. Ela estava cheia de medo, ela podia ser repreendida, né? E ela ia se expor diante de todos que ela tinha aquela doença. Mas mesmo assim, ela deixou o orgulho, deixou a vaidade, e ela confessou, ela se identificou com sinceridade, e isso fez toda a diferença. Quando nós confessamos Jesus publicamente, isso faz toda a diferença na nossa vida. Você já fez isso? E ela diz, né? Ela declara toda a verdade, ela se prostra diante dele e confessa tudo o que aconteceu. É isso que nós precisamos. E quando a gente declara a nossa fé em Deus, a nossa necessidade dele, tudo é transformado. Deus dá para nós tudo mais do que aquilo que nós buscávamos, do que aquilo que a gente esperava. Ela foi curada de uma forma tremenda. Jesus fala para ela no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher, ela é promovida. Olha só, quando começa o texto sobre ela, fala assim, certa mulher. Aconteceu que certa mulher, agora ela não era mais certa mulher, era filha do Deus vivo. Jesus fala para ela, filha, ela foi promovida a
filha de Deus, não mais aquela mulher isolada, doente, uma mulher desconhecida, mas agora filha do Deus vivo. E ele continua: a tua fé te salvou. Filha, você agora está salva, você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Você agora tem a paz, não só você foi salvo, você tem o coração agora em paz, vai em paz e fica livre do teu mal. O que aquela mulher queria? Ela queria a cura física, mas Jesus deu para ela muito mais do que ela buscava. Deu a cura da salvação, deu a cura da paz, né? Deu a cura física. Esse é o nosso Deus, que tem sonhos muito maiores do que o que nós temos. Eu não sei qual tem sido a sua luta, a sua necessidade, mas busca o Senhor. O que nós precisamos é do toque do Senhor, de misericórdia, de perdão. Nós precisamos conhecer Jesus como Salvador da nossa vida. Precisamos declarar que nós o conhecemos como Salvador. E a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração. Olha que coisa extraordinária. E nós vamos entender, vamos compreender qual o propósito de estarmos vivos. Eu não sei se você já recebeu essa transformação, se você já recebeu Jesus na sua vida, se você já chegou ele cheio de fé e falou: Senhor, me lava, me purifica de todo pecado. Se você já confessou isso, você é filho do Deus vivo. Agora, se você não fez, faça e declare publicamente a tua fé em Deus. Declare, porque se você confessar com a tua boca, Jesus confessará o seu nome diante do Pai que está no céu. Faça isso. Reconheça que você precisa dele, reconheça publicamente, reconheça para Jesus e reconheça publicamente. Conte para ele, né, o que está no seu coração, como aquela mulher. E você vai ser curado, vai ser curada, né? Por que não fazer isso agora? Tenha uma nova vida, uma nova história na presença de Deus. E seja promovida para a filha dele, curada no físico, curada no espiritual, curada na alma, salva, regenerada, restaurada, com a paz que só Jesus pode dar. E isso não é preto no branco, não, é pura realidade. Experimente e você vai ver como é maravilhoso uma nova vida na presença de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A experiência com Deus é uma experiência pessoal, única, e só Ele pode dar diretamente para você. Assim como aquela mulher teve essa experiência, você também pode ter uma experiência de salvação, de paz, de cura física e da certeza de que você agora é filho de um Deus vivo, do nosso Pai Altíssimo. Amém? Se coloca na presença de Deus, se entregue na presença de Deus. Se você está distante, renova sua aliança com Deus. E que Ele te abençoe. E que tudo se faça novo na sua vida. Uma nova história Deus tem para você. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.